Balo, ututema mariposo la. Ntinyala. Ako kwa. Ngweba la ba yiva mfulu. Aweza la bo yiva. Doutor Marcelino Pangaia, como é que olha para esta situação de polícia ladrão? Estamos a falar de agentes que deviam zelar pela segurança e tranquilidade pública. São esses que se envolvem nesses atos de criminalidade. Bom dia para si, bom dia a telespectadores. Vamos analisar este cenário tão vergonhoso, não só para o agente da PRM, mas também para o próprio sistema, o próprio governo, que outrora um agente da PRM ou funcionário e agente do Estado tratava-se de um elemento bastante respeitado na sociedade, mas nos dias de hoje estamos a ver essa situação degradada e chegar a esse nível. Se esse vídeo constituir a realidade do que terá acontecido, primeiro temos que aqui ver, não podemos apenas dar uma única causa do cenário que nós estamos a assistir ali. Vamos analisar o produto roubado, cebola e repolho. O que pretende dizer isso? Em outras palavras, estamos a falar da precarização da vida do agente da Polícia da República de Moçambique. A forma como o governo está a tratar aqueles que juraram a bandeira para poder garantir a lei e ordem no nosso país e que até não conseguem ter cebola e repolho na sua casa. Não é por acaso que aquele agente eventualmente teria se envolvido em poder sulpiar cebola e repolho. É porque efetivamente a fome nele e a família bateu às portas e ninguém pode se deixar morrer. E é preciso que o governo veja aquilo como uma indicação forte da necessidade de inverter o atual tratamento que está-se a dar aos agentes de defesa e segurança. Se aquele agente tomou aquela iniciativa, agora podemos até tentar inferir que as armas que puluram na cidade de Maputo e Matola, as quais têm estado a poder tirar vidas à sociedade, a várias pessoas, pode até estar por detrás do cenário em que nós estamos a ver aqui. Como é que um agente da PRM, da Polícia da República de Moçambique, efetivamente envolve-se naquele cenário e até a própria população tomar a justiça de um agente fardado e amarrá-lo, começar a poder publicá-lo nas redes sociais? Estamos perante um aviso extremamente forte, sobretudo ao comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, para poder rever os salários, as mordomias, o tratamento que se dá aos agentes de defesa e segurança. Caso contrário, nós continuaremos com esses cenários de roubo e de cebola e repolho, continuaremos igualmente com esses baleamentos que têm estado a ocorrer nas grandes cidades do país. Porque como que é possível, se até se toma essa iniciativa de poder surpiar alimentos, não serão os mesmos que nesse momento têm estado a tirar vidas humanas, se calhar para o mesmo fim de poderem se alimentar? Então, essa é a responsabilidade do comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique para poder procurar perceber exatamente como é que os agentes de defesa e segurança são tratados. Se é que não sabe, mas efetivamente deve conhecer, e o importante aqui é poder inverter este cenário. Doutor Pangaia, será que tentando melhorar os salários dos polícias, podemos minimizar essa situação de libertinagem? Não é uma única causa. Essa é uma das causas. Outra causa é
a forma de recrutamento e seleção dos agentes da PRM. Hoje em dia, os mecanismos de recrutamento e seleção para ingressar a essa tarefa nobre que os agentes da PRM, praticamente ela saiu do controle. Não é aquele recrutamento e seleção que se baseia em competência, que se baseia também na moral, ética dos próprios cidadãos que são incorporados nessa política. Lembra-se o recente recrutamento que houve, tivemos situações de pagamentos de valores para poder se ingressar na polícia, alguns até foram voltar num outro cenário. Então, se é que agora, para poder se ingressar na PRM, até paga-se algum valor, como ocorreu no último recrutamento, como é que pode-se efetivamente recrutar os agentes com moral, capacidade ética e legal para poder garantir com que exerçam essa função que é bastante nobre para o país? Então, aqui também mostra claramente o falhanço do Ministério do Interior no processo de recrutamento e seleção para poder incorporar esses jovens junto, portanto, dessa área. Outrora, os agentes da PRM eram recrutados nos bairros e eles eram apresentados na população local para poder se efetivamente aferir até que medida em que aqueles jovens ou esses que eram recrutados eram idôneos ou não para poder serem entregues futuramente a defender a população. Era isso que era feito, mas nos dias de hoje já essa prática abandonou-se. Digo que tem que se copiar a prática que ocorreu outrora, mas também que se encontrasse um mecanismo que aferisse a personalidade daqueles que são recrutados para as fileiras dos agentes de defesa e segurança. Esse é um fator, problema de recrutamento e seleção. Temos outro fator que é esse que nós estávamos a referir agora, de poder recrutar esses agentes, colocá-los na rua, para poder estar 24 horas, muitas das vezes, sem até refeições. Aqueles takeaways que andam a comprar ali, a distribuir a eles, com comida que efetivamente não compensa o esforço físico que os agentes da PRM eles conseguem poder desprender nas patrulhas que eles fazem. E se for a ver os valores que o Ministério do Interior está a pagar por aqueles takeaways que estão a distribuir aos membros da PRM, são bastante altos. Se tivessem que levar o valor que compram aqueles takeaways, entregar ao próprio membro da PRM, agente da PRM, ele por si só, o provavelmente compensaria imenso o esforço que os agentes da PRM fazem de patrulhamento, andar a pé ao longo de todos, por exemplo, os bairros aqui da cidade de Maputo, entre vários outros lugares. O indivíduo que vai alimentar-se com umas batatinhas aí, um bocadinho de coisa, não faz sentido. Então, e aquilo pode estar a ser neste momento um negócio daqueles que estão a adquirir aqueles takeaways para poder estar a encher os seus bolsos em nome de agentes da PRM que estão famintos e até ao chegar àquele ponto. Então é preciso neste momento que o Ministério do Interior, inclusive o Ministério das Finanças, poder supervisionar, fiscalizar os valores que está a entregar ao Ministério do Interior para a compra de comida para esses agentes da PRM. Porque, na verdade, a comida que está sendo servida aos agentes da PRM é muito pacata e que depois os custos que estão inseridos nisto extremamente altos, que nada compensa com o esforço físico e mental que esses agentes têm estado de acordo. Outra questão é essa questão do nepotismo para poder se ingressar na PRM. Hoje em dia não se vê efetivamente aquilo que é performance dos melhores filhos de Moçambique para poder se integrar nessa tarefa, mas são essencialmente pegos através de irmãos, de primos, e que podem entrar lá. Se não é isso, tem que pagar dinheiro, e essa questão, nós vimos a denúncia que houve durante a última incorporação. Então, é extremamente penoso.
Também uma chamada de atenção à própria população, se chegou até aquele nível, é efetivamente pela raiva que tem com a própria Polícia da República de Moçambique. Eu acho que não é ético que a população, alguém fardado, porque ele representa o Estado, e ser humilhado daquela forma, amarrar alguém que está fardado. E é o mesmo que desprezar o Estado. Mas isso aconteceu, podemos entender que é a raiva da própria população que se atingiu em face do descrédito que os membros da PRM chegaram. Mas em condições normais, na nossa frente como cidadão, vendo alguém fardado, tratá-lo daquela maneira é extremamente penoso e estamos a desvalorizar inclusivamente ao Estado moçambicano. Imaginem nos outros países a poder ver daquela maneira um agente de lei e ordem a ser amarrado pela população e depois a exibir aquilo que são os símbolos da República de Moçambique, a serem desprezados daquela maneira e considerá-lo ladrão, é extremamente vergonhoso. Doutor Pangaia, será que